Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa, e todos os ouvintes que estão Bom aqui nessa dia. segunda-feira, depois da eleição de ontem, que foi até tarde, né, para quem estava cobrindo as eleições. Super, minuto a minuto ali. Adri, queria entender primeiro quais são os nomes postos à mesa, né, e essa celeridade, né, que deve ter a equipe de campanha, a equipe agora de transição petista, para apresentar um nome, né, de uma liderança na área econômica. Bom, Carol, tem muito nome na mesa. Essa bolsa de apostas na área econômica está grande. Tem um grupo político, Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde. Ele é um dos candidatos a ser um ministro da Fazenda, já que o ex-presidente Lula, e agora presidente eleito, ele vai dividir o superministério da economia que foi criado pelo governo Jair Bolsonaro foi moldado para Paulo Guedes, e vai ser um Ministério da Fazenda, um Ministério da Indústria e Comércio e a volta do Ministério do Planejamento. Isso já está bem desenhado na campanha do presidente eleito. Então, Padilha é um candidato, o ex-governador do Piauí, senador eleito, agora na última eleição. Wellington Dias, também está nessa bolsa de apostas, e, é claro, Haddad, que perdeu a eleição, mas em São Paulo, mas terá um cargo, e muita gente diz que pode ser um cargo no Ministério da Economia. Além disso, tem outros nomes políticos, Wellington Dias, como eu falei, Alexandre Padilha, Haddad, mas nessas últimas semanas, com a ampliação, né, dessa base de apoio, a possibilidade dele colocar um economista no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, e designar um político para o planejamento também ganhou força, principalmente depois que economistas, né, de fora do PT, como Pércio Arida, Armínio Fraga e Henrique Meirelles, deram apoio a Lula, e Pércio Arida, por exemplo, é próximo, muito próximo do vice na chapa Geraldo Alckmin, que está tendo um papel muito importante. Ele está fazendo sondagens. Um nome que deve integrar o governo é o atual secretário de São Paulo, secretário de Fazenda de São Paulo, Felipe Salto. Ele recebeu emissários que quiseram saber o que ele pensa, o que ele pensa sobre as questões, como resolver as questões das contas públicas. Bom, e dá para pensar então, pelo que você está nos relatando, em vários nomes fora do PT no governo. Fora do PT, mas essa é uma briga, né? Por exemplo, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que falou muito ao longo da semana, ele causa incômodo. Por isso que dizem que os petistas tradicionais dizem que ele não será o ministro da Fazenda. Por quê? Porque, embora tenha trabalhado com Lula nos seus 2 mandatos, foi presidente do Banco Central, Meirelles foi o ministro da Fazenda de Michel Temer, que é o ministro que que é o presidente que o próprio Lula chamou durante o debate de golpista, por conta do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que inclusive estava com ele na comemoração da vitória das eleições ontem à noite. Bom, Adri, fora os desafios que você tem colocado aqui para a gente em relação à bomba fiscal, né, que pode chegar a 2023 num patamar acima de 280 bilhões de reais, enfim, e aí concatenando com as propostas que foram feitas durante a campanha petista. Carol, tem número para tudo que lado, o mercado financeiro faz números, mas a gente tem que distinguir o impacto, o custo
que é do lado das despesas, e o custo, que é a perda de receita. O que, nesse momento, essa licença para gastar, ela foca o lado das despesas. Afinal, o teto de gastos, que Lula já disse que vai revogar, mas ele tem que ter um tempo, né, porque precisa aprovar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para revogar o teto de gastos. Ele coloca um limite para despesas. Nesse campo, se fala algo entre 150 bilhões de reais, o PT está fazendo essas contas, claro, todo mundo quer mais espaço para gastar, mas o mercado, por exemplo, já colocou o seu limite aí, algo em torno de 100 bilhões de reais, diz que mais do que isso não aceitam. Vamos ver como é que o governo de transição vai segurar essa pressão, porque como a Sônia Raci falou na sua coluna, que antecedeu aqui a minha, o ex-presidente Lula, ele não apresentou detalhes do seu plano econômico, da sua política. Foram diretrizes, ele fala em responsabilidade fiscal, mas detalhes ainda não foram apresentados. Então o mercado pressiona e cobra a definição rápida, muito rápida, do novo nome para comandar a política econômica. Tem um outro nome que eu acabei não comentando, que muita gente do mercado também está apostando, teve uma postura mais discreta, que é o governador da Bahia, Rui Costa. Ele entregou um resultado muito positivo para Lula na eleição, e já vinha sendo cotado antes mesmo desse resultado, nessa ideia de que Lula prefere um ministro político para negociar com o Congresso e colocar um bom gestor embaixo, né, secretário executivo, que é como que a gente chama aqui em Brasília, que é o número 2, tipo vice-ministro, um bom gestor, bons economistas, mas um político no comando, como ele fez no início do seu primeiro mandato com o Antônio Palocci. Mas passada a euforia com a vitória nas urnas, as negociações de um pacote fiscal vão concentrar a partir de hoje as atenções na transição do governo do presidente eleito. O PT trata o projeto de orçamento de 2023 como uma herança maldita, deixada pelo presidente Jair Bolsonaro, que na avaliação dos petistas, né, precisa ser consertada. O foco central dessa agenda é refazer o orçamento e acomodar os principais compromissos assumidos por Lula durante a campanha. Vamos lembrar que vários programas foram cortados. Um deles, que foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo, é Farmácia Popular, teve um impacto gigantesco na campanha eleitoral, no primeiro turno, e muitos outros programas que estão a zero, à míngua, com o corte do orçamento, do projeto de orçamento enviado por Bolsonaro ao Congresso, e que terá praticamente que ser refeito. O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do Piauí, do MDB do Piauí, ele chega no início dessa semana em Brasília para iniciar as discussões técnicas antes de se reunir com os parlamentares. Uma primeira reunião já está marcada com os consultores. Ele é um aliado do presidente eleito Lula. Ele teve uma atuação discreta nessas últimas semanas, não falou muito sobre o relator, mas ele está disposto, já sinalizou, a fazer um relatório que acomode essas cobranças, e para isso depende de uma definição dessa licença para gastar, que no mercado financeiro é chamada de waiver. Isso, ela funcionaria com o teto, né, fica dentro do teto, mas uma excepcionalidade para gastar, e aí que a gente fala algo em torno de 150 bilhões de reais. Aliado de Lula, como eu falei, o relator é próximo também, muito próximo do governador do Piauí,
Wellington diz que, como eu disse, também está na lista de apostas para comandar o Ministério da Fazenda.